aqueles que colocam a habitação pensada para todas as idades, ou seja, já pensam na habitação numa perspectiva do que é o desafio do envelhecimento, e com isso dizer que temos que pensar o que possam ser os quadros que venham aí, comunitários, o que venha de política pública, pensando a cidade no âmbito global e, sobretudo, as grandes motivações e grandes desafios como o fator do tal investimento, para evitar aquela frase que há bocadinho disse, que é a cidade é uma espécie de sítio de acolhimento do investimento e não, de facto, um investimento que faça a diferença na parte da cidade. E isso eu acho que é uma questão muito relevante e, como tal, estes grandes desafios que temos são hoje muito interessantes na fase em que estamos, por isso felicitar novamente aqui o evento e talvez procurar que, pela primeira vez, por assim dizer, possamos pensar numa agenda não de simplesmente de mudanças, mas uma agenda de transformação do que é uma ideia de país onde os nossos fatores de competitividade verdadeiros talvez não estejam a ser trabalhados como devíamos. Há aqui essa ilusão do que são os fatores verdadeiramente de competitividade num país como o nosso. Obrigada. José Matos, por favor. Ora bem. Já não sobra tempo, não é? Tens 5 minutos. Ora bem, não, mas foi muito interessante ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Fundão falar aqui na sua experiência e naquilo que são os seus projetos e os desafios, que são muito interessantes. Eu vim aqui para comentar exatamente o papel da iniciativa privada. E ficou pouco tempo. Eu não queria afunilar isto para o lado da construção ou dos materiais de construção. Estamos bem, felizmente, nesta altura e parece que continuaremos durante mais algum tempo. Mas, aliás, o país, nos últimos anos, e tirando aquela parte de paragem depois da quase falência, em que o imobiliário e a construção foram quase que ostracizados, até foram considerados culpados da quase falência do país, não é? Tirando essa parte, de resto a construção tem tido, desde há várias décadas, sempre um desenvolvimento grande, quer seja na parte da habitação, ou seja, das infraestruturas, ou dos edifícios públicos, ou tudo mais. Aliás, os quadros comunitários de apoio também têm-se encarregado de dar uma boa ajuda para isso, e 60% do investimento privado em Portugal é construção, não é? Portanto, ou mais de 60%, até nos últimos 2 ou 3 anos voltou a construção a ter a cota maior no investimento. Apesar do investimento público ser relativamente limitado, e era também esse tipo de reflexões que eu queria aqui trazer sobre o papel da iniciativa privada. O investimento privado é 7 ou 8 vezes a dimensão do investimento público, em geral. Portanto, nós quando queremos fazer qualquer coisa transformadora da sociedade, e o exemplo que foi dado aqui no Fundão, a parte pública fez aquilo que lhe competia, tem feito, mas o grande investimento é privado e, portanto, o que é preciso é criar as condições de atratividade do investimento privado, que são ter rentabilidade, atrair as pessoas, é garantir qualidade de vida e rendimento, como aqui já foi várias vezes referido, e, portanto, o papel da iniciativa privada é fundamental. Eu queria trazer aqui esta reflexão, porque o país não tem evoluído muito em termos de riqueza, e era só uma nota. De facto, já foi falado aqui o PRR e o próximo quadro comunitário de apoio que aí virá, ainda não gastámos o anterior. Nós temos uma dificuldade muito grande, é que o nosso investimento público e uma parte do privado, pelo menos para ser viável e em setores chamados até estratégicos para o país, onde estão as nossas exportações, é feito muito à custa de subsídio comunitário. E este é um problema para o futuro. É já um problema, é um problema para o futuro. Algumas infraestruturas que foram feitas há 30 anos com os primeiros apoios já estão na altura de ser substituídas por outros apoios comunitários, também com financiamento comunitário. É dramático, ao fim de 30 anos, nós não temos capacidade
para gerar rendimento, para investir. Isto acontece no Estado, como nós sabemos, e agora veio o PRR para complementar carências tão grandes que nós temos nos últimos anos, e acontece no setor privado. Tirando alguns poucos casos de quase monopólios ou concessionários de serviços ou produtos, não é? Que correspondem às nossas ainda boas empresas, boas no sentido de rentáveis ou com alguma dimensão, muito do resto é disfarçado com subsídio público para o investimento. E quando estávamos aqui a falar há pouco nos apoios e para o comércio e para a indústria e não sei o quê, é lamentável que a gente esteja a pensar que vamos ao fim de 30 e tal anos continuar a poder desenvolver o país. Desenvolver não, parece que é crescer, porque os outros objetivos nós temos... Bom, alguns até nem é bem verdade. Alguns objetivos do desenvolvimento económico, nós talvez os alcançámos até melhor do que os do crescimento, porque foram diretamente apoiados por políticas de apoios comunitários e políticas públicas. E, portanto, há uma série de coisas que aquela pobreza endémica do país foi resolvida, apesar daquilo que ainda existe, dos tais não sei quantos por cento em risco de pobreza, mas o risco de pobreza também é calculado face ao rendimento médio, portanto, nós sabemos hoje que estamos muito melhores do que estávamos há 35 anos e o papel dos autarcas foi fundamental, não é por estar aqui, mas foi fundamental naquilo que foi a melhoria das condições dos cidadãos portugueses, mas continuamos a ter ainda, e os últimos 20 anos são exemplo disso, muitas dificuldades em sermos capazes de alimentar o nosso próprio crescimento e desenvolvimento. E agora que começa a falhar a demografia, e a demografia falha por várias razões. Uma delas, ao contrário do que acontece com o Fundão, não conseguimos atrair suficientes pessoas qualificadas de fora. Porquê? Porque, embora tenhamos um país magnífico, um solo magnífico, uma comida magnífica, uma convivência magnífica, paisagem magnífica, os rendimentos em Portugal são relativamente mais baixos e os impostos são muito mais elevados. E, portanto, não é fácil nós vencermos esta questão da demografia naquilo que nos é necessário, naquilo que nos afeta a nós particularmente, com este tipo de condições. Portanto, a iniciativa privada é essencial e a minha única mensagem, e se calhar temos aqui um bom exemplo de prática naquilo que tem a ver, não com o resto é do enquadramento, das estratégias, das políticas, dos instrumentos de planeamento e de programa, nos financiamentos, mas é conseguir mobilizar os empresários, as atividades económicas, os cidadãos em geral, até criar aquilo que falou há pouco que eu achei muito interessante. Muito do problema que se passa nas cidades do interior e do resto do país é nós não conseguirmos dinamizar suficiente criação de empresários e de iniciativa empresarial. E as pessoas saem e vão para a cidade e vão para outro sítio, para outras cidades, para as cidades do litoral, mas não conseguimos gerar essa capacidade dentro das regiões e dentro das cidades, as tais médias que nós estávamos a falar. E essas são as verdadeiras forças dinâmicas. Hoje em dia há mais, não é só no sentido da empresa tradicional, como nós sabemos, já aqui foi falado, mas essas forças dinâmicas de desenvolvimento e de crescimento. E é isso que depois leva ao abandono dessas regiões, à debilidade económica e social, à degradação das próprias cidades. E, portanto, depois é muito difícil o retorno, é muito pesado o investimento e em muitos dos casos só temos investimento de manutenção de condições, tudo à força de investimento público e não de investimento privado. É preciso criar condições para o investimento privado, as regiões do interior já têm melhores condições do que o resto do país, e tudo isso tem a ver com uma outra organização e uma outra filosofia em que se contempla de outra forma as forças mais dinâmicas da sociedade e que são hoje em dia os cidadãos individualmente e são aqueles que têm iniciativa empresarial nas várias áreas. É aí que nós mobilizamos capacidade, é aí que podemos fazer transformação. Nós temos todos os dias maus exemplos, temos mais uma vez o do próximo quadro comunitário de apoio ao nível central, que não foi suficientemente discutido com parceiros sociais, e é um copy-paste do anterior, e devemos ter, provavelmente nas cidades, esta política de diálogo, de mobilização,
com os setores, não são só empresariais, mas também empresariais, para que de facto gerem a dinâmica de investimento e de continuidade e de geração de riqueza. Era esta a mensagem simples nestes poucos minutos. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Portanto, eu própria que já não tenho mesmo um minuto, mas vou fazer um esforço, até porque vim do Porto, não vim do Fundão, mas vim do Porto e, portanto, não me vão deixar ir embora sem passar aqui apenas umas pequenas imagens. Eu queria agradecer à CCP o convite que me foi efetuado, mas também, e esse que se calhar em primeiro lugar, a postura que têm tido e a atitude que têm tido de pensarem, de facto, o nosso território, o nosso país, nestas matérias todas, diria eu, neste triângulo entre os empresários, as políticas e os cidadãos. Eu penso que é realmente, isso raramente se faz. Como há bocadinho o professor João Ferrão aqui disse, nós estamos habituados, eu pelo menos, a falar para outros públicos, não para públicos ligados a esses mundos empresariais, que eu aprecio muito, porque talvez das características maiores que eu aprecio no ser humano, para além de ser sério, honesto e trabalhador, é ser empreendedor. É sempre essa a postura que eu tenho com os meus filhos, com os amigos, filhos dos meus amigos e com os alunos que eu que vão passando por mim, e olho sempre para cada jovem, para cada aluno, desafiando para ser empreendedor. Ele próprio construir uma empresa. E isso é algo que nós não aprendemos na universidade. Eu peço desculpa, mas não é sempre. Não são os professores todos iguais, estão aqui muitos e muito bons, mas nem sempre temos essa postura de passar para as gerações seguintes esta vontade de criarem riqueza, sendo que a riqueza seja levada pelo bom caminho, pela parte boa, não é? Que é de criar uma componente coletiva extremamente importante. E aqui já foi falado muitas coisas, e eu cumprimento naturalmente o Sr. Secretário de Estado, se me permite, não como Secretário de Estado, mas como um grande Presidente de Câmara, que também aproveito como um ex-Presidente de Câmara, que foi o Carlos Miguel, em Torres, e que eu acompanhei muito o seu trabalho, e talvez nestas duas pessoas que estão aqui, mas o Sr. Presidente do Fundão, dizer que é para mim uma sorte enorme eu trabalhar, talvez 90% do meu tempo, gastá-lo com autarcas. Pronto. Para além da importância que temos a nível nacional e das políticas nacionais que temos sempre e que são fundamentais para tudo isto que aqui foi falado hoje de manhã. Hoje foi uma grande aula que aqui nós todos ouvimos, de certa maneira, que eu gostei muito. São os autarcas que transformam de forma muito clara e muito rápida o nosso país e o nosso território. E é fantástico, de norte a sul, poder conviver com todos eles, como eu tenho feito há mais de 20 anos, diria a caminho dos 30, de todas as cores políticas, por todas as crises que temos passadas, que também são cíclicas, e muitas, nomeadamente nestes 20 anos, crises muito, muito terríveis, e encontrar neles todos uma enorme paixão pelo território e por uma vontade de mudar. Irem buscar varinhas mágicas que ninguém imagina como aqui mostrou o Sr. Presidente da Câmara de Fundão. É inacreditável essa postura. E eu diria que depois de falarmos de políticas, no fundo, públicas, nomeadamente neste painel, e políticas privadas também, e eu sendo engenheira, embora também uma engenheira híbrida, porque estou sempre fora daquilo que é o clássico da engenharia, eu sou engenheira civil, porque nem sequer a ordem demorou anos para reconhecer aquilo que eu fazia no país, porque não era as infraestruturas clássicas, eu não desenho autoestradas, não faço autoestradas, não faço caminhos de ferro, não faço prédios, mas eu trabalho a maior infraestrutura urbana, que é o espaço público. E isso está a demorar muito tempo aos meus colegas engenheiros perceberem que a maior infraestrutura do nosso planeta, e aqui foi dito hoje, é o espaço público, o espaço urbano. É aí que, neste momento, Espanha está a dizer que nas autarquias com mais de 50 mil habitantes, até 2030, tem que aumentar 75% para afetar aos modos suaves, aos modos mais sustentáveis e aquilo que não é a faixa de rodagem do automóvel. Tem que repescar, tem que retirar espaço ao automóvel para trazer para o espaço público. E, portanto, eu costumo dizer aos meus colegas engenheiros que não entendem o que é que eu faço, porque acham que eu sou mais arquiteta ou geógrafa ou urbanista, mas não, é engenheira, que não estão a perceber o mercado também que vem aí pela frente, se quiserem ser engenheiros civis do espaço urbano. E o que é que nós temos, o que é que eu poderia dizer? Eu não estou ao nível de ninguém que esteve aqui hoje a falar. Apenas posso apresentar um pouco do meu trabalho e eu diria que ele é quase como
uma veia que vai vai distribuir, são canais que vão irrigar tudo aquilo que aqui foi falado naquilo que são as grandes centralidades urbanas, que é a mobilidade urbana. Eu hoje diria a mobilidade urbana sustentável, porque a inclusiva também tenho vindo a falar muito nela há muito tempo. O momento que estamos a viver deste paradigma do Covid vem realmente alterar tudo aquilo que nós aqui falamos. Nós temos que compreender, e foi muito bem escrito, e eu penso que escrevi quase 90% das palavras que o professor João Ferrão falou, porque eu gosto de escrever tudo o que ele diz, e ele falou muito bem nesta evolução do território a seguir à Segunda Guerra Mundial e que nos levou todos para uma coisa muito simples, que era, há quase 30 anos, quando eu acabei o meu curso, o que é que eu queria comprar? Um automóvel. O que é que eu queria ter? Um automóvel. E a primeira coisa que eu fiz quando fiz 18 anos foi ter a carta, no dia que fiz 18 anos. E, portanto, já tinha ido para lá aprender código de forma anterior, para ter logo a carta de condução. E, portanto, nós somos todos o reflexo de um tempo que foi construído, de décadas que foi construído assente nesta vicissitude, que era termos todos um automóvel, o automóvel que nos trazia liberdade, não é? Liberdade de expressão, mas que hoje nós percebemos que vem trazer um problema muito grave. As alterações climáticas, e estamos em plena semana ainda do COP26, e é algo que me põe arrepiada quando eu estou a ouvir tudo aquilo e vejo que estão lá os maiores políticos, entre se calhar duas potências que não apareceram, a estudar o que é que se vai fazer no mundo, não é? E que a importância que tem no mundo, e eu fico arrepiada, eu fico mesmo arrepiada quando eu penso que eu própria, enquanto cidadã, mas enquanto engenheira e talvez alguém que trabalha a mobilidade, eu sou também responsável por cerca de 1/3 da poluição que vai para a atmosfera. 1/3 do dióxido de carbono, 1/3 do que está todos os dias na atmosfera, advém neste momento, de problemas mal resolvidos em matéria de mobilidade urbana que não é sustentável. E também tenho estudado na universidade e tenho feito uma relação muito direta nos últimos 20 anos entre aquilo que são a relação entre a libertação do dióxido de carbono para a atmosfera e o número de pessoas que entram, neste caso no Porto, no Hospital de São João, com doenças gravíssimas, que têm a ver com doenças pulmonares, doenças de arritmias, diversas, que hoje até já está Alzheimer incluído, ou cancro incluído, e tudo aquilo que vocês sabem muito melhor que eu. E, portanto, há aqui algo a fazer, e estas imagens são das televisões portuguesas, antes do Covid, que tinha a ver com os incêndios, com tudo aquilo que nós passamos, que era impensável, e quando eu estava na universidade pensava que só aparecia na América, na Austrália, ou noutros sítios quaisquer, e não em Portugal. Portanto, nós vivemos um mundo, nas últimas, eu diria até ainda antes do ano 2000, um mundo muito acelerado, aceleradíssimo, de construção civil, aí sim, antes da Troika, em que o objetivo era fazer prédios, fazer, e nós, os técnicos da mobilidade, o que fazíamos era as tais infraestruturas rodoviárias, por isso é que eu comecei a minha vida como engenheira de tráfego. Eu não sou hoje engenheira de tráfego, sou, vou dizer, técnica de mobilidade, que não tem nada a ver com o tráfego tráfego automóvel é apenas um capítulo, mas era isto que fazíamos. E, ao mesmo tempo, fazermos cortes sérios no território e as pessoas que inicialmente estavam a 5 minutos uma da outra passam a andar de carro para chegar ao vizinho, fazem quilómetros para chegar ao vizinho. E, entretanto, o que é que aconteceu? E esta talvez a questão mais importante da parte que eu trago aqui hoje. É que, entretanto, durante estas décadas, eu diria anos 80, 90, 2000, e eu tenho filhos, 2 que nasceram no fim do século passado e um no início, e ainda no fim do século passado são reflexo ainda disto, eu levei-os à escola e eles conheceram a minha cidade através do carro, neste caso da mãe ou do pai, através do banco de trás do carro dos pais. E foi esse o problema. Nós estamos a ter neste momento, e eu estou a ter neste momento, jovens que vêm trabalhar comigo na minha empresa, que conheceram a cidade e são geógrafos, metade dos meus colaboradores são geógrafos. Conheceram a cidade através do carro dos pais. E isso trouxe um grande problema na segurança, na autoestima, em tudo que é a própria segurança de forma holística, que o próprio conceito de segurança nos traz. Não é por acaso que hoje temos as maiores taxas de sinistralidade rodoviária, em Portugal sempre também, que ainda por cima são em meio urbano, a simples passagem de uma passadeira, acidentes. Falamos das mortes de Covid, mas não se fala das mortes de acidentes rodoviários, que todos os dias há um avião, é como se fosse um avião que cai na Europa, de pessoas que morrem apenas de automóvel. E fala-se há muito tempo de muitas coisas, aqui também o Sr. Presidente falou, mas aqui sim de uma coisa muito boa, extremamente boa. E eu trago mais uma vez, que já não temos, felizmente, à nossa beira, Manel de Oliveira, que viveu, como vocês sabem, 106 anos a trabalhar. Viveu a trabalhar, ainda fez cinema com 106 anos. Ou então um dos grandes homens que eu adoro, que também faleceu há muito pouco tempo, Oscar Niemeyer, arquiteto que desenhou Brasília, e que viveu 103 anos a trabalhar.
E este homem, Oscar Niemeyer, casou com 97 anos, a última vez. É importante na sociologia, não é? Para quem estuda sociologia urbana, para quem percebe que temos que adaptar as cidades, quando temos a palavra refazer a cidade, nós temos que refazer a cidade para esta geração que vai viver mais tempo. O Sr. Presidente da Câmara acabou por falar muito bem isto. E claro, não esquecendo a mulher e o papel fundamental da mulher, as cotas, com cotas ou sem cotas, a verdade é que ela entrou na vida profissional, a verdade é que ela ainda não tem os lugares que devia ter na sociedade, não só na política como na parte empresarial, e a verdade é que continua a não ganhar aquilo de forma salarial que devia ganhar relativamente àquilo que o homem ganha. Há aqui um passo enorme a fazer, mas pelo menos desde os anos 60, vamos pensar aí, há novos estilos de vida, a mobilidade também veio trazer novos estilos de vida e eu próprio também tenho vindo a estudar, e isso é outro capítulo, da relação que há com a mobilidade e com as mulheres, ficará para outra altura, mas que se nota nitidamente que ela é muito mais sustentável, se me permitem. Ela utiliza mais veículos diferentes durante o dia, faz múltiplas cadeias de deslocação, comparativamente com o homem que só faz quase uma pendular, ou vai para o trabalho ou vai para a escola, e a mulher faz um conjunto enorme de cadeias de deslocação, utiliza modos diferentes e mais sustentáveis. Isso eu tenho escrito em formato de livro, se alguém quiser estudar. Mas há algo muito, muito, muito importante, que é aquilo que talvez a maior parte das pessoas que estão aqui que me conheceram desde o início, porque foi com ele desde pequenina que eu comecei a trabalhar, que é o direito à cidade. Eu gostava de lançar o repto a esta grande entidade que está aqui hoje e que teve a honra de me convidar e que eu aceitei com muito gosto, de nunca esquecerem, na relação que têm com todas as organizações, desta importância do direito à cidade, como o direito ao emprego, o direito às empresas, ao espaço público, à possibilidade de nós expressarmos a nossa capacidade de liberdade. Ter acessibilidade, aqui é ter acessibilidade, criar acesso, e sim uma infraestrutura, como eu aqui falo, que é, se nós não tivermos a mesma capacidade de mobilidade, se formos pessoas com deficiência, se formos pessoas idosas, se formos mais com carrinhos de bebê, se formos uma senhora com tacão alto, se formos uma pessoa com compras, nem sempre a cidade está preparada para nos receber, para nos atender. E, portanto, aqui há que ter esta transformação. E esta transformação vem nesta urgência muito grande do planeamento da mobilidade. Eu diria que nós falamos aqui hoje, e vários disseram que temos muitos planos. Estamos cheios de planos. Eu tenho um amigo meu que diz que é Pedro Plano, e por ser Pedro Plano não faz dele um plano de ordenamento de território, um plano de organização. Não é? E, portanto, os quadros comunitários, e o último em particular, alinhou e designou muitos documentos com o nome de plano, que peço desculpa, mas não são planos, nunca foram planos. O PAMUS nunca foi um plano de mobilidade urbana sustentável, foi um programa de ação de mobilidade urbana sustentável. E isso, um plano é outra coisa. E, portanto, eu diria que hoje, neste remate quase desta manhã que temos estado aqui a conversar, na minha humilde opinião, para que nós possamos refazer as cidades, nós temos que inverter este paradigma da mobilidade, não enquanto um produto. A mobilidade, como aqui foi referido, não é um produto, não é um fim. A mobilidade é apenas um processo e nós temos que inverter tudo isto da mobilidade. Nós temos, de facto, hoje que ter formas mais sustentáveis, temos que utilizar o caminhar, o andar de bicicleta quando for possível, mas também o andar de bicicleta quando for possível não é fazer como nós fizemos até agora, e muitas autarquias, se me permitem, e eu até ganho dinheiro a fazer ciclovias, gostava de dizer isso, mas não é isso que eu gostava de desenhar. Eu gostava de fazer planos de mobilidade urbana sustentável. E esses planos iriam integrar todas estas capacidades de mobilidade que, ao serem integradas, vão permitir várias medidas, e uma delas é a ciclovia. Não esquecer que andar de bicicleta constitui 1% dos modos de mobilidade do nosso país. 1%. E, de repente, o que é que nós vimos? Que os quadros comunitários só davam dinheiro para fazer bicicletas e ciclovias, não é? E, portanto, esquecemos que o segundo modo de andar, de mobilidade no nosso país é o andar a pé, é o segundo modo. Nas grandes cidades, e mesmo nas pequenas, atingem os 30% e tal, a seguir ao automóvel, que é sempre que tem predominância, como sabem, e, portanto, esqueceram-se da segunda maior plataforma de mobilidade, que é o andar a pé. E, por isso, tenho vindo a dizer há muitos anos, e já não foi o Covid, portanto também vou na tese do professor João Ferrão, há muito tempo que eu tenho escrito, aliás o último livro que lancei, que se chama Estação, tem exatamente isso bem comprovado, que as cidades deviam ser mais humanizadas, deviam ser lugares de vivência urbana e que se deviam constituir como ginásios ao ar livre.
que nós deveríamos evitar irmos ao fim da tarde ou muito de madrugada para o ginásio, estarmos em frente a um televisor ou uma parede, fazer ali aquele tempo de exercício horrível, na minha opinião, eu era incapaz de fazer, mas deveríamos aproveitar a cidade enquanto cidade de espaço público de vivência urbana, enquanto área que fosse necessária e possível, e que nos desse a possibilidade de fazermos o exercício físico necessário. De resto, podemos fazer logo de manhã, se for possível, de casa para o trabalho, caminhando, simplesmente. Só que para isso nós temos que ter essa infraestrutura. E esta nota que está aqui, que foi tirada da Estratégia Nacional de Mobilidade Ciclável, explica muito bem o gasto e o custo que todos nós temos hoje, nomeadamente o público, naquilo que é, se nós não tivermos atenção a estas medidas, o custo que fica, nomeadamente para pessoas que não fazem atividade física, porque depois ficam doentes e têm que gastar muito mais dinheiro. Por isso, há uma relação muito direta, hoje, entre a mobilidade e a saúde pública. Nós sabemos os milhões de euros que o Estado e as políticas públicas gastam por ano por ausência nossa de caminharmos, de andarmos mais a pé, de termos uma vida mais saudável, de aproveitar a deslocação para o trabalho, ou para a escola, ou para as compras, e apanharmos a vitamina D, que esses comprimidos que andam a dar, pelo menos às senhoras, a partir dos 40 anos, não valem nada, já me disseram os médicos amigos. Não valem nada, é negócio. O que vale é apanhar mesmo o sol, 1 hora de sol por dia, e para isso as nossas cidades têm que estar adaptadas. E isso vai disputar um conjunto enorme de negócios e de ações ligadas a tudo aquilo que nós precisamos para caminhar, que é ter o comércio tradicional, é termos as planadas que nos aparecem pelo meio, é termos as lojas que vendem algumas roupas mais interessantes ou alguns materiais também de mobilidade, etc, etc. Por isso, na semana passada, peço desculpa, fiquei muito satisfeita com um projeto de lei de base do clima que foi aprovado. Eu diria que eu hoje sou super feliz. Esta é a minha semana felicíssima depois de Covid. Porque conseguimos, pelo menos, eu digo conseguimos, nós cidadãos, porque eu não estou no governo, nem vou estar com certeza, nem tenho nenhuma ação ligada a um lobby forte dessa natureza. Mas para quem anda a pregar há 30 anos que temos que ter cidades mais sustentáveis, foi muito bom pela primeira vez haver um projeto de lei de base do clima, que está lá muito claro, que vai ser obrigatório fazer planos de mobilidade urbana sustentável. E isso é fundamental, porque não é fazer mais um plano, é evitar que os nossos autarcas e os nossos municípios continuem a fazer medidas avulso, continuem a fazer medidas soltas, que não estão ligadas, que não se interrelacionam, que não são conectadas, como aqui foi ditas, e que não têm uma visão holística e um conhecimento multidisciplinar. E isto mesmo a terminar, este slide que está aqui, no fundo vem também afirmar e vem redobrar todo o modelo que aqui foi colocado pelo professor João Ferrão, o tal modelo da mobilidade de proximidade, que a Câmara do Fundão está a fazer há muito tempo, que eu própria já senti quando faço campanhas pelas câmaras municipais, quando ausculto as crianças dizerem que aquilo que mais querem é ir para a escola a pé, porque estão fartos de andar com os pais às costas. É verem na internet, por exemplo, um filme de 2 minutos do School Bus da Câmara de Braga, em que nós, depois de fazermos o plano de mobilidade urbana sustentável de Braga e um conjunto de medidas que estão a ser feitas, percebeu-se e criou-se o School Bus, que vai buscar aos grandes estacionamentos da cidade, para os pais não entrarem, não fazerem aquele último quilómetro que demora meia hora, porque depois vêm outra vez para fora, para a vida profissional, e estão ali todos nervosos ao telemóvel, não falam com os filhos não falam com os pais, eles estão todos no telemóvel e não estão a sociabilizar. E as crianças precisam de ter um bocadinho para sociabilizar com as crianças, para além de que precisam de momentos também de brincar. Eu tenho trabalhado muito com grandes sociólogos. Aliás, estou neste momento a dar aulas numa universidade em Espanha, por exemplo, com o Francisco Tonichi, que é que ele diz que temos que criar cidades para as crianças, que no dia que as nossas cidades forem pensadas e desenhadas a essas escalas, e está aqui tudo o que temos que fazer, nomeadamente criar parques, jardins infantis, criar mais espaço de proximidade, evitar as monofuncionalidades que aqui foram referidas, reduzir essas locações. Eu até diria que esta estátua é, de forma geral, a síntese daquilo que grande parte das pessoas aqui, dos meus colegas aqui falaram, mas quando nós tivermos esta situação resolvida e as crianças novamente a brincar na cidade, nós temos um conjunto de interações que vão ser alteradas, de vivências que vão ser reconstruídas, de afetividades que vão ser colocadas em cima da mesa, de gerações que ficaram separadas, avós com netos que nunca mais se encontraram, porque as tecnologias, elas são muito importantes e vão ser, como aqui também foram transmitidas, são fundamentais para todos nós hoje, mas nós temos que ter também espaço sem tecnologia para as mentes, para aquilo que é o nosso problema mental.
isso está dito e por isso é que eu também gosto muito de estar sempre com os médicos nestas coisas, para que o futuro destas cidades sejam isto. E com isto eu termino. Eu desejo mesmo que cada um, à nossa maneira, seja aldeia, seja vila, seja cidade, seja aquilo que aqui referiram hoje, de grupo urbano ou de espaço urbano, tenha com muita rapidez, com esta aceleração do Covid, este exemplo, esta metodologia de ir repescar espaço àquilo que era o automóvel, que foi aquilo que nos levou à nossa emancipação e a nós termos um status perante a sociedade, mas hoje percebermos que temos que descarbonizar e temos, acima de tudo, que humanizar. E todos estes comércios que desapareceram porque foram para a periferia, para as grandes superfícies comerciais, que voltem a ganhar força e expressão. É o comércio tradicional, é as vitrines que são precisas fazer, as planadas que têm que crescer, o encontro dos vizinhos e das pessoas que não eram vizinhas, mas começam a dialogar e a encontrarem-se. E tudo isto num conceito muito importante de estrutura verde e de estrutura azul. Que nós todos saibamos cada vez mais apreciar e implementar nas nossas cidades a estrutura verde tão fundamental a uma mobilidade urbana sustentável e que também no nosso planeamento urbano saiu um pouco daquilo que nós tínhamos pensado e que trabalhávamos nos últimos tempos. Por isso, caros amigos e todos que estão aqui a ouvir e também lá em casa, dizer-lhes que é nestes vértices de investimentos públicos, mas também de investimentos privados, mas associados essencialmente a uma mudança de paradigma, a um gosto enorme de trabalhar e uma paixão enorme pelas cidades que nós temos que voltar a trabalhar e que temos que trabalhar. E não andarmos a reboque só dos quadros comunitários, porque eu própria ganho com isso, mas não gostava que isso acontecesse, porque vem aí um quadro comunitário e vão todos. Não, que cada autarquia, que cada governo da nação, que cada governo da região tenha uma estratégia e tenha um plano de ação, que tenha uma visão. E é a partir daí que vai buscar o dinheirinho aos envelopes que aparecerem. E se houver dinheirinho por uma área, mas não está no seu plano, esqueça, não, deixe para o outro que tenha essa estratégia e que faça foco naquilo que é extremamente relevante para sermos altamente competitivos. Se nós ganharmos competitividade empresarial, competitividade nas escolas e nas universidades, nas autarquias, sim, que dão sempre um esforço muito grande e que não têm que investir, têm que lhes dar força apenas. É esse o papel das autarquias. Nós teremos hipótese de sermos mais bem remunerados no futuro, andarmos mais felizes, termos mais saúde e, se calhar, termos um país também mais sustentável financeiramente. Muito obrigada. Bom, acho que fui uma péssima moderadora, mas com 3 intervenções tão apaixonadas era impossível interrompê-los. Portanto, também penso que poderia haver questões, mas faço o adiantado da hora. Vou só agradecer aos 3 participantes e também a oportunidade de estarmos aqui. Passaria a palavra para a sessão de encerramento. Ora, muito obrigado. Da parte da CCP também gostaríamos de agradecer aos oradores pelas vossas bastante pertinentes intervenções e aproveitar também para agradecer aos mais de 200 participantes neste webinar e informar que em 2022 vamos realizar mais webinars que serão anunciados em momento oportuno. Muito obrigado a todos.